Boa noite a todos. Que a paz que eu sempre encontro aqui, nessa instituição, sempre que eu venho aos domingos, para trazer um pouco da nossa interpretação, nosso ponto de vista de alguns temas espiritistas, nos sentimos muito acolhidos e amparados por uma vibração muito boa. E sou grato aos espíritos que trabalham nessa instituição e certamente aos trabalhadores que propiciam esse merecimento para que a gente chegue aqui e receba esses benefícios. E o tema da noite de hoje, bastante evangélico, a piedade. Eu digo evangélico porque vivenciamos muitos temas aí importantíssimos, mas que estimulam mais o temor do nosso futuro quando assistimos noticiários. Parece haver uma grande explosão no mundo de eventos trágicos, eventos que nos faz sentir uma espécie de desolação quando não estamos sinceramente envolvidos no Evangelho de Jesus, que é de muita esperança no futuro. E diante de tantas tragédias, de tantas dores, de tantos conflitos, são conflitos psicológicos, conflitos materiais, bélicos, de todas as ordens, tragédias em que famílias são surpreendidas por perda dos seus entes queridos de uma forma tão abrupta e sem uma explicação plausível para poder trazer consolo diante de tantas anormalidades. A gente se sente muitas vezes enfraquecidos. E questionaram-me muito sobre a situação do nosso mundo com relação ao futuro, diante desse início de ano em nosso país, em outros países do mundo, que Deus planeja para o nosso planeta. O que Ele quer de nós? Por que Ele permite que isso aconteça? Há uma necessidade urgente da humanidade, principalmente aqueles que se dizem cristãos, de retomar Jesus para dentro das situações da atualidade. Por não termos muito conhecimento sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos, muitas vezes perdemos a memória de todo o planejamento do futuro do nosso planeta. E eu chamo a atenção para uma passagem de Jesus nas Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, em que ele cita os mansos e os pacíficos. E esses mansos herdarão a terra. Eles vão herdar um planeta de mansietude. Não vai ser um planeta de tragédias, de crimes, de doenças, de injustiças.
vai ser um planeta de tamanha tranquilidade e paz que muitos de nós que vivenciamos experiências em outras vidas, em nosso orbe, em épocas de muita tragédia de todas as matizes, vamos sentir uma inércia, uma espécie de saudade das tragédias, uma espécie de saudade das injustiças. Mas para que essa saudade seja combatida, alguns espíritos que aguardavam esse momento em que o planeta irá se modificar, esses espíritos vão reencarnar para contrapor essa saudade nossa. Eu estou usando o termo saudade não de forma literal, o entendimento, e sim como uma metáfora. Mas, na verdade, André Luiz tem uma obra, Ação e Reação, que o ministro Zanzio, da regeneração, que trata exatamente desses espíritos transtornados como nós, ainda atrasados, apegados a muita tragédia. E ele sabiamente diz que nós temos no nosso inconsciente alguns mecanismos que determinam algumas ações negativas para as nossas vidas. Joana de Ângeles, por sua vez, um espírito que acompanhou o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, provavelmente ela deve estar reencarnada ou vai reencarnar. Ela diz que isso se chama hábitos do passado, está na nossa mente, uma espécie de arquétipo que teima em querer existir nas nossas escolhas. Então, esses impulsos, esses hábitos que estão impregnados em nós, eles teimam em querer estar presente em nossas vidas, influenciando as nossas escolhas, principalmente negativas. Existem impulsos e escolhas que são determinadas de forma positiva. Mas como estamos numa etapa evolutiva em que a gente erra mais do que acerta, a tendência é fazermos escolhas erradas. Então, naturalmente, o período que estamos passando atualmente, ele é muito grave. Ele é grave porque ele vai contrapor essas tendências negativas. E o mais grave ainda é que a gente sabe que é errado, mas a gente teme escolher o lado errado. E esse conflito gera em nós alguns sentimentos. Alguns sentimentos. E os fatos exteriores que ocorrem à nossa volta, de forma negativa e trágica, não conosco, e sim, muitas vezes, eventos com outras pessoas, outros países, outros povos, eles também impõem em nós um novo sentimento. É uma espécie de teste. É um planeta de provas e expiações. A gente não cansa de falar isso, nós espíritas, mas parece que a prova maior está acontecendo agora. Quando eu falo agora, é um período que pode ser de 10, 20 até 100 anos. Não importa, mas é uma grande prova. Talvez a prova final para passarmos para essa etapa nova que vai existir. Nesse mundo
pacífico. É importante eu falar isso antes da gente adentrar no tema, porque tem tudo a ver. Esse sentimento tem que ser desenvolvido. Como há na lei divina métodos pedagógicos para entendermos o que Deus quer de nós, e na nossa ponta da língua nós dizemos assim: Deus é um Deus de amor. Isso a gente sabe, na ponta da língua. Falta a gente aceitar. Falta a gente acreditar que Deus é de amor. Porque não dá para a gente sair de casa, receber um telefonema e alguém dizer assim: olha, teu filho foi assassinado. Deus, você chegar em casa, alguém liga para você, diz: olha, teu pai, tua mãe, eles desencarnaram, porque a barragem se rompeu, ceifando centenas de vidas. Deus, onde está o teu amor? Então, nessa ignorância do que Deus quer de nós, nós prejulgamos Ele e o transformamos num Deus injusto. Mas dentro desse quadro de tragédias, nós vamos encontrar pessoas que vão dizer assim: vítimas da tragédia. Não é nós que estamos assistindo na televisão, não. São vítimas que passaram pela prova maior, mais dura. Porque tudo isso que está ocorrendo é prova para a gente também que está distante assistindo esses fatos. Já já eu falo que prova é essa para a gente que está distante, não está convivendo. E essas pessoas que vivem a tragédia, sentem, dizem assim: Deus sabe o que faz. E confia nesses desígnios, mesmo sendo vítima desses fatos trágicos. Então, toda essa revolução que é moral, a revolução é moral, não é material, ela causa muita dor no nosso orgulho e no nosso egoísmo. E é proposital. É necessário. Mas não é injusto. Deus não injustiça a ninguém. Vamos ver muitas injustiças. Muitas. Já estamos testemunhando várias. Vamos testemunhar diversas mais na frente. Mas ninguém está injustiçado. Injustiça é alguém tomar o direito de Deus de tirar uma vida. Isso é injustiça. Mas aquele que aparentemente é vítima dessa injustiça não será injustiçado por Deus. Justificará todos esses episódios. Não há, é bom que eu observe antes de tudo, nenhuma programação do alto para alguém reencarnar para sofrer o mal. Toda nossa
reencarnação aqui na Terra é para o nosso bem. Mas como há pessoas que tomam a decisão de serem juízes, eles causam essas tragédias. E quando vamos sair das causas humanas do mal e vamos para as causas naturais, nós vamos ver que nas causas naturais há objetivos de estimular o desenvolvimento humano. E, por sua vez, há também a imperícia humana, compreendendo que aquela causa natural vai trazer sofrimento e dor, permanecer no risco de ser vítima dos grandes episódios aí naturais, como os terremotos, os maremotos, os tsunamis, os vulcões, as enchentes e tantas outras tragédias naturais, que é mais uma imperícia que pode ser evitada do que um desígnio de Deus. Mas dentro de tudo isso, já que há o livre-arbítrio, Deus permite que algo de bom, dentro de todas essas tragédias, possa ser impregnadas em nossas mentes. E esses sentimentos têm que ser desenvolvidos em nós para merecermos estar nesse mundo novo que virá. Não adianta ficarmos animados com o mundo de regeneração sem fazermos uma autoanálise se vamos estar neste mundo. Porque depois da regeneração haverá outras fases, como de um mundo ditoso e feliz. Então, sem desenvolver esses sentimentos, não vamos estar aptos, porque a inércia que eu falei, a saudade que eu tenho ainda do mal, os impulsos ainda animalizados em nós, se não são combatidos, eles vão atrapalhar esse novo mundo. Atrapalha psiquicamente pelas nossas ondas mentais e atrapalha nas nossas escolhas, que geram ações que levam ao sofrimento do outro, sem necessidade. Quando falamos isso, a gente pensa que é algo grave que vamos cometer. Não, é algo simples. Simples hoje, grave amanhã. Porque à medida que o mundo se desenvolve, muda-se os seus comportamentos, a cultura. E o que parecia normal no passado não é mais hoje. Era normal tratar a mulher como um ser inferior e sem alma. Até antes do século XVII para trás, mulher não tinha alma dentro da teologia cristã. Então era um bicho. Hoje não é mais. Muitos dos nossos hábitos no passado não é aceitado hoje, porque não é normal. Então, muito do que nós fazemos hoje, que parece normal, daqui a 100, 200, 500 anos, vai ser um crime hediondo.
Por isso, não é simplesmente mudar o mundo. Porque o mundo moral, ele é feito de pessoas, de mentes, dos seus habitantes. Não é feito de terra, não é feito de rocha, de ar, de gases, de plantas. Apesar desse orbe material, vai se modificar e refletir os seus habitantes. Mas é seus habitantes que vai modelar esse novo mundo. Então, se os habitantes não tiverem na sua mente alguns desenvolvimentos morais, não vai estar aqui, nesse mundo que a gente tanto sonha. Por isso, esse processo todo, essa revolução moral, causa realmente dúvidas em nós. E é necessária essa dúvida. Para a gente fazer uma análise do que estamos acreditando, para que lado estamos indo, e o que é verdadeiro e o que é falso. O que é fake news e o que não é. E um ponto que me chama a atenção, porque o capítulo é relacionado à ação no bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela passagem de Jesus de que a sua mão esquerda não possa ver o que sua mão direita está fazendo, ou vice-versa. Se você quiser trocar de mão, não tem problema não. Porque Jesus não estava falando de mão, estava falando de ação falsa. Jesus já falava das fake news, do bem naquela época. As pessoas que aparentavam bondade, mas para o povo ver. Mas o seu coração, olha, pedra, mas para fora, anjo. Então, quando a gente acredita que, depois de ler toda a codificação espírita, todas as obras de André Luiz, toda a coleção de Joana de Anjos, psicológica, e vários outros livros, e a gente começar a acreditar que agora eu estou pronto, só porque você gravou informações e acredita que é um anjo, porque tem todo esse conhecimento, seu orgulho e seu egoísmo está lhe dominando. Porque você só vai se tornar próximo, porque na condição moral que nós estamos, não há condições de sermos anjos. Mas o que nos aproxima dos anjos, o sinal que nos aproxima dos anjos é a piedade. Nosso tema da noite de hoje. E como nós sabemos que temos alguns resquícios já desenvolvidos. As tragédias que estão acontecendo aí. O que vocês sentiram diante dessas tragédias? Não precisa responder, não. O que vocês sentiram quando aquelas crianças foram assassinadas por aqueles loucos? O que vocês sentiram quando aquela barragem foi destruída e ele ceifou várias vidas, aquelas famílias ficaram em tanto sofrimento? Esse sentimento vai lhe informar o grau de piedade que você já desenvolveu. Porque a piedade só pode ser medida quando testemunhamos tragédias. E eu estou citando tragédias graves. Mas vou passar para vocês outras tragédias. Milhares de crianças em nosso país morrem anualmente
por falta de assistência social. Milhares. Milhares de famílias sofrem a perda dos seus filhos por conta desta falta de assistência social. Então estamos em injustiça social. A injustiça social ainda não comove tanto os nossos corações como uma tragédia dessas que eu citei anteriormente. O que comove mais é a tragédia do assassinato, do desencarne, sem uma explicação óbvia. Mas uma tragédia social, ela parece que não causa tanto interesse em nós. Não há uma sensibilidade ainda desenvolvida para sentirmos a dor do outro numa questão tão macro. Então, a questão é: eventos isolados causam mais comoção do que eventos macros, sutis, que requerem uma percepção intelecto-moral maior. Por isso, há pessoas encarnadas em nosso orbe que têm essa percepção e sofrem com a dor dos injustiçados socialmente. Eles sofrem de verdade. Não é um sofrimento assim, da boca para fora. Eles sentem uma angústia diante da dor social e vai lutar contra ela. E luta. É piedade. Isso é o sentimento de piedade. Então, para a maioria de nós, eventos mais pontuais, que causam mais comoção, que chegam nos nossos aparelhos televisivos, nos smartphones, com toda aquela comoção, nos comove mais. Depois, passam ao esquecimento. Por que passa ao esquecimento? Porque é natural. Porque é um evento que ocorre, causa esse sentimento em nós, depois passa e, na nossa percepção, tudo se resolve. Tudo foi resolvido. Pode passar uns meses, alguns anos, mas vai cair no esquecimento. Quando as providências não são tomadas, a própria lei de causa e efeito gera outra tragédia. A própria lei de causa e efeito, por conta do esquecimento, não foi tomada nenhuma providência, ela vai causar outra tragédia e vai nos despertando pouco a pouco, até que a gente resolve cansar de sofrer e começa a agir. Começa a fazer algo. A pessoa piedosa sai da percepção de sofrimento do outro para uma ação. Toma uma resolução. Essa é a verdadeira piedade. Há até uma palavra muito difundida aí hoje, atualmente, porque eu noto que de tempos em tempos tem uma palavrazinha da moda, né? Hoje é empatia. Já ouviram falar nessa palavra? Aí todo mundo só fala empatia. Piedade. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar muitos termos atuais, agora com outro nome. O tema que estamos abordando hoje é empatia.
Mas não colocaram que era piedade. É Kardec e os espíritos estavam falando em empatia. É você se colocar no lugar do outro. Aí você sofre. Uma injustiça social, a falta de saúde, preconceito. Tem pessoas que quando vê alguém sendo vítima do preconceito, ela se sente como se estivesse sendo a vítima. Mas sente de verdade. E sofre. E se levanta e vai fazer alguma coisa. Vai protestar. Vai usar as redes sociais para mostrar sua indignação. Vai trabalhar para que isso diminua e suma no futuro. O piedoso é assim. Ele não se cala diante das dores alheias e age. Por isso que a piedade é o sentimento dos anjos, segundo lá a orientação no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós sentimos ela, que nós sentimos, nós nos aproximamos deles, dos anjos. É o único sentimento que nos aproxima dos anjos, dos espíritos superiores, é a piedade. Porque a piedade sentida e você agindo diante do evento que lhe causou esse sentimento de piedade, é amor. Os espíritos chegam a dizer que piedade sentida e você trabalhando para diminuir o sofrimento alheio, porque você sente no seu coração, isso é amor. Você está amando de verdade. Então, vamos subir mais. Um espírito de um planeta do nosso sistema solar, São Luís, que reencarnou. O que é que São Luís veio fazer na Terra? Me diga. Porque Júpiter, vou dar uma ideia de Júpiter para você. Kardec entrevistando um habitante de Júpiter numa reunião mediúnica. Aí, como é Júpiter? Tem um mal lá? Não, tem não. Olha, não tem mal. Tem sofrimento? Não, tem não. E o que é que eles fazem? Tem muito trabalho lá. Agora, o principal é ajudar os que estão abaixo para progredir. Por isso que eles vêm à Terra para nos ajudar. Porque quando eles veem nossas ações, nossas escolhas, eles já evoluíram, eles já passaram por tudo isso, eles sabem o quanto a gente vai sofrer por essas escolhas, eles sentem de volta tudo que passaram, eles sabem que a gente vai sofrer, sabem que a gente vai... Aí eles sentem aquela angústia, piedade. Aí eles sacrificam seu estado evolutivo para reencarnar num planeta como o nosso para nos ajudar. Esse é o verdadeiro piedoso. Eles já são anjos. São espíritos superiores lá. Tem diferenças lá sociais? Tem. O que diferencia um espírito do outro lá socialmente? Um é mais inteligente e outro menos inteligente. Mas todos são bons. E o que está lá em cima ajuda aquele a subir e se tornar no mesmo nível. E como há muitas moradas na casa do meu pai, há muito a que se desenvolver e evoluir. Então, quando nós sentimos a necessidade, diante de uma tragédia, de ajudar, isso é piedade. E quando vamos ajudar e sacrificamos o nosso tempo para auxiliar o outro, aí é o ápice da piedade. É claro que não somos piedosos, mas exercitamos a piedade. Estamos exercitando.
Tivemos uma enchente aqui perto, eu acho que comoveu o nosso estado, né? Aquela região de Palmares. Eu acho que chegou aqui na época o socorro, mobilizou em Caruaru, roupas, água. Foi gente deixando trabalho, faltando trabalho. Eu falo dos espíritas lá porque eu convivo com o movimento espírita, mas sei que o movimento católico, protestante, todos eles se reuniram também, foram juntos, pegaram o carro. Isso é piedade. Não é ficar, é claro, mas Edson, eu não posso, o que é que eu faço? Não importa, você sentiu. Você já sentiu a dor daquela mãe que perdeu o filho. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Quando viram a mãe chorando, perdendo o filho, o que vocês sentiram? Tristeza, não é? Muita tristeza, né? Vocês só sentiram essa tristeza, sabe por quê? Porque são mães. Ou já passaram por experiências de serem mães. Sem ter essa experiência, vocês não iam sentir. O que é que ocorre? Quando vê aquilo, a mãe... Eu sofri. Eu fiquei pensando, mas eu não vou sofrer como uma mãe sofre. Não vou. Porque ela sabe, ela imagina, meu Deus, se coloca no lugar da outra mãe que perdeu o filho. Isso é instintivo, porque já desenvolvemos, estamos num nível tal, que a gente já desenvolveu, isso é um automatismo bom. A gente já sente. Isso é piedade. No nosso nível, mas é. E dá uma vontade, né, de ir lá e dizer a ela um bocado de coisa. Não dá. Dá um abraço. Eu olhei para o meu filho de 3 anos, comecei a chorar. Agradeci a Deus e disse, Deus, como é que eu faço para amparar essa família? Porque eu não posso sair daqui agora. Como é que eu vou fazer para ir lá? E precisa? Não. Comecei a fazer prece. A prece não tem distância. Toda a prece que foi feita no nosso país, meu Deus do céu, eu fiquei imaginando Brumadinho, aquelas mães, a energia que ela recebeu positiva das milhares de orações que foram feitas. A minha estava no meio, hein? A minha estava lá. Amparamos, ajudamos. Mas o principal é esse sentimento que a gente teve. Essa é a prova. Porque tem gente que vai olhar assim e vai dizer, é a lei de causa e efeito. Sem nenhum coração endurecer, sem nenhum sentimento. Isso é lei de causa e efeito. A gente tem um estudo sistematizado da doutrina espírita lá na AME, em Caruaru. Aí eu monitoro esse estudo. Já faz mais de 20 anos, já tenho muita história para contar. Viu? Aí passa gente, sai gente, né? O estudo é assim. Aí tinha um cidadão já, perto dos 80 anos já, mas ele entendia tudo de forma rígida, né? A gente conversava tudinho, e ele não era muito flexível. Já com 80 anos começou a estudar o espiritismo, mas o atavismo religioso, da qual ele já vivenciou, ele entendia tudo de uma forma rígida. Aí ele chegou lá numa sexta-feira, era nas sextas o estudo, lá hoje é na quarta à noite, muito orgulhoso, aí disse, olha, morreu um parente meu. Mas cheguei lá, ensinei todo mundo que não pode chorar no velório. Porque perturba o espírito. Aí ele chegou no meio do velório e disse, pare de chorar, gente. Pare de chorar, porque senão vai perturbar o morto. Aí todo mundo olhou para ele, eu fiquei imaginando, eu digo, se pensamento matasse, ele ia junto com o defunto, no mesmo caixão. Na hora. Eu digo, meu Deus do céu, você fez isso? Fiz.
Não, não é assim, fulano. Você entendeu errado. Espírita pode chorar. Fui num velório ano passado de uma grande amiga, participou de um estudo nosso espírita. Participou de uma reunião mediúnica que eu ajudei a construir. E cheguei lá no velório dela, a irmã estava lá do lado, também espírita. Toda se segurando. Aí dei um abraço nela. Disse, minha irmã, por que você está tão tensa? No abraço que eu dei a ela. Aí ela começou a chorar. Não, porque eu não queria chorar para não perturbar a minha irmã. Não, chore, eu estou chorando. Eu vim para cá porque se eu chegasse aqui despreparado, eu ia chorar tanto que o pessoal ia dizer, é o marido dela, está morrendo, está ali. Aí eu chorei em casa meia hora para chegar aqui, mas ainda estou chorando aqui, as lágrimas caindo. Ele olhou para mim, aí começou a chorar também. Eu e ele, aquele chororô, que eu pensava que ia atrapalhar. Eu digo, não, quem lhe disse isso? Quem lhe falou isso? Onde está escrito isso? Chorar de saudade, com a esperança de que um dia vamos nos reencontrar. Saudade é para chorar. Quando a gente vê uma tragédia, alguém que desencarnou do nosso meio afetivo, chore. A piedade, os anjos choram. Jesus estava diante do lago de Genezaré, em Tiberíades, e começou a chorar no final de tarde. Aí Pedro ficou até assim, chateado. E surpreso. Mestre, porque Pedro era meio durão, não sei se vocês notaram, né? Pedro só veio amolecer depois que estava velhinho, né? Depois que o Cristo desencarnou, depois apareceu, fundaram aquela casinha no caminho, que Lucas chamou de o movimento do pessoal da Casa do Caminho, no trabalho dos desafortunados, foi que Pedro foi amolecendo o coração. Mas Pedro olhou para Jesus e ainda estava meio endurecido, né? Mestre, tu choras? Chora. Chorando pelo sofrimento daqueles que ele curou. Porque ele era um anjo. A piedade em pessoa. Ele já antevendo o sofrimento daqueles espíritos que ele curou. Um leproso que ele curou, ficou bom da pele e disse que ia viver a vida com muitas mulheres, uma vida devassa. Uma senhora que vivia aleijada, era muitas vezes abusada moralmente pelos moleques de rua que apedrejavam ela, ficou curada, ela resolveu retomar a vida curada para correr, perseguir as crianças, se vingar daqueles que tiravam de forma preconceituosa a sua condição de espírito. Não é porque estava deficiente que ela era diferente dos outros. E Jesus, vendo isso, sentiu dor no coração por conta do outro. Isso é piedade. E Jesus não fica estático e diz, vamos trabalhar, vamos continuar. Porque na mesma passagem, Jesus diz, mas no futuro, meu Pai que está nos céus irá enviar um Consolador, que irá dizer tudo o que eu não posso dizer hoje. Trabalhando. Porque Jesus
tem esse sentimento de piedade para todo o planeta. Ele vê as nossas escolhas e se sente com a necessidade de auxiliar. Por isso que quando a gente vê aquela mãe perdendo os filhos, a esposa perdendo o marido, nós sentimos isso e dá vontade de querer ir lá e dizer alguma coisa e fazer algo. Por isso que Jesus continua a nos amar, porque é irmã da piedade, ou filha do amor. Por isso que a caridade, ela acelera a piedade. Porque você convivendo com os desafortunados, porque uma coisa é você ver uma tragédia na televisão, outra coisa é você conviver com a tragédia invisível, de pessoas com problemas morais, psíquicos, obsessivos, materiais, biológicos, estruturais familiares. E você, nessa convivência, você vai desenvolvendo uma necessidade de resolver. Mesmo que não seja na hora, mas a prática do bem estimula a piedade. Se você estiver ativamente nesse trabalho. Por isso que Pedro foi amolecendo o coração no contato com os enfermos na casa do caminho. A prática do bem vai começar no convívio com os desafortunados a termos um ponto de vista diferente da realidade do mundo. Por que choca tanto toda essa violência? Não deveria chocar os espíritas, nem choca os espíritos superiores, mas eles sofrem. Eles já esperavam, fizeram de tudo para que não ocorresse, mas livre-arbítrio é livre-arbítrio. Ocorre, eles sofrem. Eu fiquei imaginando os espíritos socorrendo os desencarnados lá em Brumadinho, soterrados pela lama. Porque as pessoas pensam que os espíritos lá do outro lado, morreu, está aqui. Não. Eles sentem toda essa vibração de sofrimento e dor e se comove. Não há frieza no plano espiritual. Tem um livro, Ação e Reação. Um espírito lá que dirige um posto de socorro no plano espiritual, numa região trevosa, gente. Não é uma regiãozinha umbralina, não. É de gente ruim. Aquele mal calculado, aquele maldoso calculado. Não é aquele mal que é influenciado por um e por outro, não. Por uma sociedade, por um bullying. É aquele que ele calcula, ele gosta do mal. São espíritos que habitam essa zona. Ele, quando viu os espíritos atacando a instituição, atacando, para tentar destruir aquela instituição que socorre a eles mesmos. Porque eles ficam infelizes com quem é feliz. Eles não querem ver pessoas felizes. Eles querem que todos sejam infelizes como ele. E eles atacam aí, milhares de espíritos. E André Luiz estava lá. E quando menos espera, está ele chorando. Chorando porque vendo aqueles espíritos maus, terríveis, assassinos, destruidores de lares, pedófilos. Tudo que você imaginar de ruim estava lá, naquela gangue. E ele chora de piedade, porque eles estavam agindo para consolidar ainda mais o seu sofrimento. E por que ele não pega eles e socorre? Porque eles não querem o socorro. Eles só querem fazer o mal. Então ninguém vai botar gente má dentro de uma instituição que quer o bem para ser destruída.
mas ele chora de piedade. Então aqueles espíritos lá estavam todos socorrendo os desencarnados e provavelmente comovidos, tristes com toda aquela situação. Sim, mas não estão desencarnados. Sim, mas toda aquela situação, toda aquela emoção, toda aquela dor, eles provavelmente já passaram. E o dirigente da instituição no plano espiritual já viveu dentro daquela região umbralina, já foi vítima do mal dele mesmo. E agora ele está noutra posição, auxiliando aqueles que fazem o mal, por piedade. Aí, como ficam as mães daqueles assassinos? Daquelas crianças? Daquela escola de São Paulo? Como ficam as mães dos assassinos? Não estou falando das mães dos assassinados, não. E aquele tio chorando, pedindo desculpas. Como é que fica os espíritos lá superiores, que já têm um desenvolvimento da piedade com relação aos assassinos? E os parentes espirituais dos assassinos, como é que ficam? Que sentimento eles vão ter? De piedade. As mães das vítimas, mas também aos assassinos. Pela dor e sofrimento que ele causou e pela dor e sofrimento que ele vai causar a si mesmo no decorrer do tempo. Que ninguém está determinado a estar no mal. Todos vão desenvolver a piedade. Todos, até os maus. Lá no Sermão do Monte, Jesus fazendo uma espécie de crítica àqueles que fazem o bem por aparência, pensando que é um bem importante. Aí Jesus diz assim: se amares quem vos ama, que recompensa tereis? Piedade, ela se exercita entre os nossos amados, mas ela é mais meritória quando amamos quem não faz parte do nosso círculo do amor. Aquele que, Edson, tu é lindo, Edson, tu é tão bom, Edson, tu é tão inteligente. Aí você se afina com quem lhe elogia. Aí você passa a amar quem lhe ama. Jesus diz: que recompensa tereis? Até os maus amam quem os ama. Então temos que desenvolver a piedade e ampliar. E às vezes essas tragédias nos impõem a esse sentimento, ao próximo. Vai chegar um momento de tantos exercitarmos isso, que isso vai se envolver de tal forma, de forma macro, de uma forma mais social, mais ampla. Francisco de Assis sofreu tanto ao ver um leproso e transformou sua vida dedicando a esses sofredores. Sacrificou a sua vida aos sofredores da lepra. Não obstante trabalhar a eles, ampliou seu leque de providências para que a justiça seja feita de forma mais ampla. Madre Teresa de Calcutá dizia que a gente tem que amar até doer, porque o sentimento de piedade dói. E é para doer mesmo. Dá aquela coisa
no coração, mas é para ser assim. Para a gente se preocupar com o outro. Amar até doer. Então, qualquer sentimento negativo que possamos iniciar em nossas mentes em direção de forma egoísta e orgulhosa para tentar julgar qualquer ator de uma tragédia, ele impede o desenvolvimento da nossa piedade, desse sentimento. Devemos sempre ver de forma mais caridosa, mais amorosa, aqueles que fazem o mal. Não vamos resolver o mal com o mal. Só resolveremos o mal com o sentimento de piedade, que é o que mais nos aproxima dos anjos. Então, é o que mais nos aproxima de Deus. Por isso, o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que eu faça. E podemos fazer mal pelo pensamento. Exercitemos a caridade. E o desenvolvimento da piedade virá naturalmente. E sejamos gratos a Deus por estarmos com essa consciência, pelo menos essa consciência, de que devemos mudar nosso ponto de vista com relação às injustiças do mundo. Sair da imobilidade para a atividade no bem, auxiliando através da educação do nosso próximo, para que o futuro não sejamos mais testemunhas de tantas tragédias. Só a educação, que é parte integrante do amor, vai modificar o nosso planeta. Só a saída da ignorância na prática do bem é que vai eleger o nosso mundo um mundo de mansuetude. Agradecemos sempre a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome dEle, para levar essas informações. Vamos dirigir as nossas preces a essas mães que sofrem, os filhos órfãos das tragédias mundiais, das famílias desafortunadas e abandonadas pelo egoísmo e pelo orgulho humano. Por esses espíritos que partiram ao plano espiritual de forma tão violenta, para que sejam amparados, que sejam direcionados ao caminho do amor. Por todos aqueles invisíveis aos nossos olhos, às nossas percepções, aos nossos pontos de vista, que sofrem da mesma forma a tragédia humana, consequência do materialismo. O Espiritismo vem combater a dureza dos corações. E só a realidade da vida eterna pode nos trazer, como consequência em nossas vidas, o sentimento de piedade. Amem como nosso Pai nos ama. Jesus, este sim, é o nosso guia e modelo. Quando a humanidade direcionar as suas atitudes
para a filosofia proposta pelo nosso irmão maior. Enfim, iremos caminhar para eventos mais ditosos em nossas relações. Abençoa, Senhor, esta casa, esses trabalhadores, a todos aqui presentes. Derrama sobre todos as energias balsamizantes, calmantes, vitalizantes.